A igreja estenda as suas mãos para cá e oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós entramos em oração mais uma vez em Sua presença, Pai. Sim, meu Deus, aleluia. Nessa oração nós queremos pedir, Senhor Deus, que prepare os nossos corações com uma terra fértil, pronta para receber a semente, ó Pai. Que essa semente que hoje cai em nossos corações, em um solo fértil, pode, Senhor, produzir frutos, e que esses frutos sejam dignos de arrependimento, que a Sua palavra possa penetrar em nossos corações, entre juntas, medulas. É a Sua palavra que é apta para discernir a intenção, o conhecimento e tudo aquilo, ó Pai amado, que nós temos, ó Pai amado, produzido em nós como correto, que hoje caia por terra e que a Sua palavra, Senhor, venha a ser sublime, Senhor, e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa o Teu Filho, ó Pai, e fala com a Tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, é motivo de alegria estar aqui nessa noite juntamente com a igreja. Oh, glória. Ela falou que podia ter 1h da manhã, mas eu vou vigiar porque amanhã a gente trabalha, né? Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradecer ao nosso evangelista irmão Tiago, missionário Elisene, pelo convite, que nos honraram com este convite. Agradecer a nossa retaguarda e todo o corpo de obreiros, nosso presbítero Arthur, pastor Onésimo, pastor Domingos. Presbítero Arthur, já fiquei sabendo que ontem trouxe uma palavra poderosa do céu. A sexta, tenho certeza que foi bênção. E hoje ficou a responsabilidade comigo, né, de encerrar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É bom saber que tem um homem de Deus aqui que é para dar uma agendade para lá também. Se prepara, presbítero Arthur. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Aproveitar a oportunidade de trazer também a paz do Senhor do nosso pastor Antônio, da missionária Juscelia, e de toda a igreja da Assembleia de Deus Nova Aliança lá do Jardim Veracruz. A igreja recebe? Amém. Está comigo nessa noite também minha digníssima esposa, Leite, que já ministrou aqui. É uma bênção de Deus, está sempre nos acompanhando. Helena hoje foi com as amiguinhas para a igreja, não quis ir com o pai não. Foi com as amigas. Não quis vir de jeito nenhum. Todos encontraram? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 1 até onde o Senhor colocar no meu coração aqui, e ao longo da palavra os irmãos podem deixar a Bíblia aberta, que nós vamos passear do versículo 1 ao versículo 14, amém? Diz o versículo 1: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos.
E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, aos quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Já foi orado, não vou tomar mais tempo com oração. Louva a Deus pela oportunidade. Aleluia. Eu perguntei assim que recebi o convite do nosso presbítero Thiago, nosso condução pode soltar o fundo se quiser nos ajudar. Perguntei para o evangelista Thiago, o missionário, tem texto base? Ele falou, não, é só o tema. Ele vive, ele reina, ele vem. Falei, amém. O que não falta é palavra na Bíblia sobre esse tema. E ontem, aproveitando o momento que minha esposa foi descansar, mas Helena, e o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração, Ele soprou aos meus ouvidos e colocou forte Atos capítulo 1 para basear o tema. Ele vive, Ele reina e Ele vem. Tenho certeza que ao longo dos 2 dias Deus já tem falado tremendamente e vai continuar falando aos nossos corações. Atos capítulo número 1 vai nos dizer a respeito da ascensão de Jesus. O livro de Atos é escrito por Lucas a Teófilo para mostrar a história de Jesus, que a história de Jesus não terminou na cruz, mas continua na vida da igreja. Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, ele vai aparecer, diz a Bíblia, a mais de 400 discípulos, a mais de 500 discípulos. Primeiro, ele vai aparecer ali a Maria Madalena. Os irmãos devem lembrar do hino. Abri minha Bíblia em João 20. Agora todo mundo conhece João 20, não tem como dizer que não conhece. Primeiro ele vai aparecer a Maria Madalena, João capítulo 20. Depois, mais à frente, ele vai aparecer também a Pedro. Depois aparecem os 2 discípulos a caminho de Emaús. Aparece também finalmente aos apóstolos reunidos, João também 20. E em 1 Coríntios, Paulo vai resumir dizendo: e eis que ele foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois visto mais ou menos por cerca de 500 irmãos. Nesse mesmo capítulo, Paulo vai ressaltar: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Portanto, a nossa fé não está baseada em alguém que morreu e continuou morto. Se Jesus tivesse continuado no sepulcro, se Jesus continuasse ali naquele lugar, talvez nem teria mais a continuidade do cristianismo. Mas, porque Ele vive, glória a Deus, porque Ele vive, a nossa fé é fundamentada e nós permanecemos firmes, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Nós também sabemos que um dia nós iremos ressuscitar se alguém dormir com Cristo, e se não dormir, um dia seremos arrebatados junto ao encontro do Senhor. Se cremos que Jesus vive, se cremos que Ele reina, e se cremos que Ele um dia vai voltar, como discípulos, estamos nós preparados para encontrar com o Senhor? Estamos ansiando a volta de Cristo? Estamos na expectativa de que Jesus venha buscar a sua igreja? Porque eu não sei se você tem deixado de acreditar ou se esqueceu. Ele disse que Ele vai voltar, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Um dia Ele veio, morreu e disse: eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Em Atos capítulo 1 Ele vai dizer aos seus discípulos, e ao longo da palavra Ele também vai dizer: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador. E Ele não deixou a igreja órfã, enviou o Espírito Santo. Ao longo também da sua estadia aqui na terra, Ele disse: eu hei de voltar para buscar a minha igreja. Ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele disse que ia mandar o Espírito Santo, e mandou. E Ele disse que vai voltar. Então eu creio, em breve Jesus no céu irá
Quantos anseiam a vida de Cristo aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero basear este tema em Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 1 diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas vai dar continuidade, assim como os apóstolos, assim como os discípulos, ao que Jesus ensinou. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação com base nesse tema. Ele vive, e por isso a sua obra continua em nós. Ele vive, e por isso a obra dele continua nessa terra. Continuou através da igreja primitiva, dos apóstolos e dos discípulos, e continua ainda hoje através de mim e através de você. É porque ele vive que nós estamos aqui reunidos para adorar o seu nome. É porque ele vive que muitas pessoas nessa noite estão em diversas igrejas glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. É porque ele vive que a obra dele continua em mim e continua em você. Eu estou dando continuidade à obra de Cristo, estou dando liberdade para que através da minha vida, vidas sejam alcançadas. Mas em João capítulo 14, versículo 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Cabe a nós buscarmos a face do Senhor. Cabe a nós buscarmos a presença do Senhor. Cabe a nós buscarmos os dons. Cabe a nós buscarmos o Espírito Santo. Buscarmos ser cheios para dar continuidade à obra de Deus. Se você está parado, o Senhor nessa noite está te convidando a se levantar, porque Jesus ressuscitou e Ele te chamou para pregar e anunciar as boas novas. Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo. Se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando tudo que respeita ao reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda aplicação: ele vive, e por isso podemos crer firmemente. É porque ele vive que nós podemos crer. É porque ele vive que nós acreditamos que um dia, se descansarmos no Senhor, iremos ressuscitar. É porque ele vive que a nossa fé está fundamentada e firmada na rocha que é Cristo Jesus. A nossa fé não está fundamentada em um mito, não é em um fato histórico. A nossa fé está fundamentada em Cristo, que morreu e ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o apóstolo vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Um dia aqueles que dormiram com Cristo vão ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aqueles que dormem, mas seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É porque Ele vive que a nossa fé está firmada. É porque Ele vive que a gente pode crer no amanhã. É porque Ele vive que a nossa fé é firme na rocha que é Cristo Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temo
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, ele vive, ele vive. Versículo 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ele vive e cumpre as suas promessas. Ele vive e cumpre as suas promessas. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos diz: mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Jesus vive e deu uma promessa à sua igreja. Ele disse quando ascendeu aos céus, quando estava com seus discípulos, antes de ascender aos céus: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Consolador. E a promessa que foi feita foi cumprida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ele enviou o Consolador, e porque ele vive, ele ainda cumpre as suas promessas. Eu não sei qual é a promessa de Deus sobre a tua vida, mas se há uma promessa do Senhor sobre a tua vida, creia. Jesus vive e reina e ainda cumpre promessa. Jesus vive e reina e ainda vai cumprir tudo aquilo que foi prometido. Mas a maior de todas as promessas é que um dia Jesus vai voltar. Todas as promessas ficam ao pé da volta de Cristo. Se Jesus voltar, tudo fica. Se Jesus voltar, eu não quero saber de nenhuma profecia, de nenhuma promessa da terra. Eu quero subir para o céu. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo depois destes dias. Ele vive, ele reina. Ele reina e por isso derrama sobre nós o seu Espírito. Porque ele reina sobre a minha e sobre a tua vida. Ele deu uma promessa e disse que todos que se encontrarem com ele, todos que aceitarem o seu nome, todos que se encontraram com Cristo, a partir do momento que aceitaram Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na minha e na sua vida, porque ele passa a ser o rei da nossa vida. Quando eu aceito Jesus, Jesus passa a ser o meu rei. A minha vida tem que ser cristocêntrica. E como se não bastasse, para não ficar só, ele ainda coloca em mim você o Consolador, para habitar em mim, para habitar em você. Mas além do Espírito Santo habitar em mim e habitar em você, ele quer reinar na minha e na tua vida. E através de mim e através de você, ele quer dar poder, ousadia, unção, autoridade. Para que, Samuel? Para se aparecer, para se apresentar? Não, ele quer reinar na tua vida, para te usar, para anunciar as boas novas. Sem o Espírito Santo não há poder para vencer o mundo. O cristão sem o Espírito Santo é como uma lâmpada sem energia. Em Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra diz: e acontecerá depois desses dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. O Espírito Santo é quem capacita a igreja. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que distribui dons entre a igreja. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que entra no meu e teu coração quando nós abrimos
precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se Cristo reina, deixa o Espírito Santo te capacitar. Deixa o Espírito te envolver. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele fazer a limpeza completa. Deixa ele trabalhar em tudo. Ele reina. Aleluia. Temos buscado viver cheios do Espírito Santo. Nós temos tratado do Espírito Santo. Passamos um congresso agora da mocidade lá no Jardim Veracruz. O tema era sejam cheios do Espírito Santo. Quem foi, a palavra bateu. Quem não foi, está no YouTube. Assiste lá depois, porque o negócio foi forte. Temos dado lugar ao Espírito Santo. Temos dado ouvido a Ele. Temos deixado Ele trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo é educado, Ele não invade casa nenhuma. Jesus não invade casa nenhuma. Quem invade é Satanás. O Espírito Santo, Jesus está só assim, ó. Jesus está à porta e bate. Se você der lugar, Ele vai entrar e vai reinar na sua vida. Aleluia! Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele reina, e o seu reino não terá fim. Ele reina, e o seu reino não terá fim. Ele disse aos seus discípulos: Não vos pertence saber o tempo ou as estações. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, quando falava do seu reino aos seus discípulos, Ele estava falando do seu governo sobre aqueles que acreditam nele, sobre aqueles que confessam o Senhor como o único e suficiente Salvador, sobre aqueles que deixam Jesus trabalhar na sua vida e deixam a cultura do céu fazer parte da sua vida aqui na terra. Os discípulos, quando Jesus falava com eles, estavam pensando e entendendo que Jesus ele estabeleceu o reino já aqui na terra, queria fazer uma revolução, queria talvez levantar um exército e tomar Israel, mas Jesus não queria fazer o povo pegar em armas, não queria fazer o povo se revolucionar com a força do seu braço, mas queria fazer mudança por dentro. Ele queria estabelecer o reino dentro dos corações, mas um dia também Ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino ainda aqui nessa terra. Se nós acreditarmos, Jesus breve voltará, mas enquanto Ele não vem, deixa Ele reinar na tua vida. Aleluia, Deixa Ele glória reinar a no teu coração, deixa Ele trabalhar em você por completo. O reino de Deus não é um território, um reino político, não é um território limitado. O reino de Deus, ele trabalha em nossos corações. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele reina, e o seu reino não terá fim. Acharam que Jesus ia colocar um reino aqui nessa terra em Israel e ia ficar ali. E Jesus, através dos seus discípulos, o reino dele está dominando o mundo. A igreja está crescendo. A igreja está avançando. Há muita obra a ser feita ainda. Há países que ainda não podemos pregar o evangelho livremente. Mas a obra tem que ser feita. A palavra tem que ser pregada. Se Jesus reina na minha e na tua vida, a gente tem que ser usado por Deus e um canal de bênção de Cristo para a vida de outras pessoas. Se você está sendo cheio aqui dentro, no nome do Senhor Jesus, transborda lá fora. Se Jesus reina na sua vida, fala do que Ele tem feito na tua vida.
Aproveita as ferramentas que nós temos. Jesus falou que a gente faria obras maiores do que a que Ele fez. Estava falando não só sobre coisas espirituais, mas também sobre tudo que teremos acesso. Talvez Jesus não poderia ir de um lado para o outro como nós vamos. Talvez Jesus naquela época não falava do Brasil para o outro lado do mundo como hoje nós podemos falar. Nós temos uma avenida poderosa que é a internet para pregar a palavra. E nós vemos tanta gente compartilhando tanta porcaria, compartilhando tanta desgraça, tanta coisa ruim, e os cristãos estão quietos. Vamos encher as redes sociais da palavra de Deus. Anuncie Jesus. Samuel, quer ficar famoso? Quero não, meu irmão. Se o trabalho que eu estou fazendo na internet, divulgando vídeo, pregando o evangelho, alcançar uma alma, todo o meu pagamento é efetuado. Não me importa. Se alcançar uma alma, eu já estou pago. Uma alma vale muito. Jesus reina. E o seu reino não tem fim. Acharam que ia ser só lá em Israel, só em Jerusalém. Jesus estava dizendo: você não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu vou enviar vocês para os confins da terra. O meu reino vai se expandir nessa terra. Eu vou entrar em corações, em lugares que ninguém entrou, lugares que estão proibidos. Através de vocês e por vocês, o meu reino será expandido. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Obrigado, pastor Alessio. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele reina, e por isso envia eu e você como testemunha. Ele reina, é por isso que chamou eu e chamou você para testemunhar. Ele reina, é por isso que nós estamos aqui, servindo a Ele, ouvindo Sua palavra, recebendo do céu, sexta, sábado, domingo, para depois ficar parado. Não, é para continuar a obra, é para se levantar e é para baixar, é para levantar e anunciar em Samaria, em Jerusalém, nas Judeias e até aos confins da terra. Até aos confins da terra. A igreja não é para se esconder, mas é para testemunhar. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma luz e põe debaixo da cama, mas no mais alto lugar, para que alumie e dê luz no meio da escuridão. Você foi chamado para brilhar. A igreja tem que ocupar espaço. A igreja tem que usar a sua autoridade. A igreja tem que parar de se esconder. Chega de crente 007, James Bond. Se levanta e prega a palavra. Glória a Deus. Enquanto a igreja estiver calada, Satanás vai levantar pessoas para falar aquilo que ele quer e fazer aquilo que ele quer. Enquanto a igreja não se posiciona como testemunha fiel daquele que vive e que reina, as pessoas vão aí anunciar e ensinar tudo que deturpa a palavra, tudo que estraga os ensinamentos bíblicos. Enquanto a igreja não ocupar espaço, alguém vai ocupar. Deixa Deus te usar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa. Deixa Deus te usar. A igreja se aquietou durante muito tempo, e é por isso que as universidades estão podres. A igreja se escondeu durante muito tempo, e é por isso que nós vemos esse mundo já do maligno. É cumprimento da palavra, mas não é porque Jesus falou que o mundo, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, que a gente tem que usar isso como muleta para parar de fazer a obra. Deixa de usar a palavra de Deus como muleta. Não distorce a palavra. Ele te chamou como testemunha. Enquanto estamos quietos, tem gente querendo deturpar os ensinamentos cristãos, querendo distorcer aquilo que aprendemos de criança. Pessoas desonrando o casamento, pessoas querendo denegrir
as imagens das crianças, pessoas querendo parar e calar a voz da igreja. Nós estamos quietos e achamos que não tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando no Senado, na Câmara, nos mais contínuos lugares do Brasil, no meio do judiciário, porque a igreja está calada. A igreja precisa se levantar. Ei, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um excelente profissional, um excelente professor, um excelente administrador, um excelente empresário, um excelente pastor, um excelente pregador, um excelente dia das crianças. Deixa Deus julgar. Eu vou vos enviar como testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gosto daquela frase do Martin Luther King que diz: não me preocupa o grito dos maus, o que me amedronta e assusta é o silêncio dos bons. Porque a igreja está se calando, porque a igreja está parando. As pessoas querem destruir a família, querem destruir a imagem das crianças, querem destruir tudo que nos foi ensinado. Não se cale, anuncie a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. A ascensão de Cristo mostra a sua glória. A ascensão de Cristo mostra que ele venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus. Porque ele reina, nós podemos crer que ele está sobre todo o nome. Porque ele reina, quando ele foi ascendido aos céus, podemos acreditar que ele está acima de tudo e acima de todos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao seu nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo exaltado é a nossa segurança, Cristo exaltado é a nossa esperança. Ele não ficou no túmulo nem na terra, mas foi exaltado aos céus, à direita do Pai, porque ele reina, Jesus reina, e o Senhor colocou acima de tudo e acima de todos. O seu nome tem poder, porque ele reina. Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, que somente ele é o Senhor. Jesus reina e o seu nome está acima de todo nome. Jesus reina e o seu nome tem poder. Nós podemos acreditar, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Quem faz milagre não é o Samuel, é Jesus de Nazaré. Quem é usado para pregar a palavra não é por causa da sabedoria do Samuel, é Jesus de Nazaré.
sem Jesus não seríamos nada, mas porque Jesus se encontrou conosco através do seu Espírito, somos usados, somos enviados para pregar, para anunciar. E um dia, diante de Cristo, toda a língua vai confessar. Tem muito homem por aí achando que é o poderoso. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. O homem está distante de Deus, achando que tem todo o poder, invadindo outros países, destruindo vida de pessoas, de crianças, achando que são os poderosos, achando que ninguém vai dar conta diante de Cristo. Mas um dia todos vão confessar, um dia todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, e não tem para onde correr. Aqueles que se acham alguma coisa, que se acham poderosos, porque tem uma caneta, porque tem um governo, porque tem uma presidência, porque tem poderio militar, mal sabe eles, continuam sendo pó da terra, do pó vieram e ao pó vão tornar. Mas Jesus, que um dia foi colocado naquele túmulo, achando que iriam prender, mal sabiam ele que só estava cumprindo o propósito. Colocaram ele na cruz, mal sabiam ele que Jesus estava só cumprindo o propósito. Ele vive, ele reina e ele vem. Ele vive, ele reina, ele vem. Versículo 10: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Ele vem, e todo olho verá. Ele vem. O cristão precisa viver vigilante. A nossa esperança não termina aqui. Um dia Jesus virá em glória. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vive, ele reina e ele vem. Ele ressuscitou, reina em nossos corações, ascendeu aos céus e disse que breve voltará. E breve Jesus no céu vai aparecer. Na terra ele foi cuspido, ele foi humilhado. Mateus 26, versículo 7. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam punhaladas, arrancavam os cabelos, não escondiam o rosto dos que se afrontavam e me cuspiam. Isaías 56 diz: cuspiram em Jesus, davam punhaladas nele, o esbofeteavam, humilhavam a Cristo, achando que ele era simplesmente mais um, achando que ele era digno de humilhação. Ele foi transpassado, Isaías 53, versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi cuspido, humilhado, ele foi transpassado, colocaram ele no madeiro, colocaram ele no túmulo, acharam que iam prender Jesus, mas não prenderam. A morte não venceu Jesus. Graças a Deus. Esse mesmo Jesus um dia vai voltar em glória. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. Apocalipse 19, versículo 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e o vestido na sua coxa tem escrito: este
nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi humilhado, foi transpassado, mas ressuscitou. Ele reina e vai voltar. E eu quero encerrar aqui e convido a igreja a se colocar de pé. Ele vem e quer buscar uma igreja unida. Versículo 12 e 13. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Jesus ascendeu aos céus, mas deixou seus apóstolos, deixou seus discípulos, e Ele quer encontrar uma igreja unida, um povo unido. Precisamos ter unidade. Efésios 4, versículo 6 diz: suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja precisa se unir, porque Jesus está voltando e Ele quer buscar a igreja unida. Ele vai buscar aquele que está na sua presença, se santificando, amando, servindo. A igreja tem que parar de se dividir. Chega de diz que me diz, chega de guerra, chega de dissensão. Se une, igreja! Jesus vai vir buscar a igreja dele. Não é só a Assembleia de Deus Nova Aliança, é a igreja dele. Todos que se chamam pelo seu nome, todos que aceitaram, todos que o reconheceram, Jesus virá buscar a sua igreja. Vamos parar de guerrear entre nós. Como me assusta. É frase do Tiago do Neuro, da referência a ele. Ele diz assim, que a igreja é o único exército da terra que troca tiro entre si. Povo de Deus. O povo de Deus é o único exército da terra que troca tiro e farpas entre si. A igreja B, você não gosta disso, então, não gosta da liturgia, não gosta disso, não gosta daquilo. Não deixa o povo trabalhar, deixa o povo falar de Jesus. Quem vai separar o jogo do trigo não é Jesus. Jesus vai vir buscar a sua igreja, Ele ninguém vai enganar. Mas onde tiver alguém servindo a Ele com sinceridade, com amor, com temor, quando Ele voltar, vai se encontrar com Cristo. Ele vem e espera encontrar eu e você, a igreja, em oração. Versículo 14. E as irmãs, se quiser se preparar para cantar aqui lá. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia. Versículo 14. Todos estão comigo? Todos estes perseveraram unanimemente em oração, e farpas, e críticas, e mazelas, e dissensões e contendas. Todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus vem e espera encontrar uma igreja que ora, e espera encontrar uma igreja viva, e espera encontrar uma igreja avivada. O poder da igreja nasce na oração. A oração é a chave para o avivamento, e para nós permanecermos firmes, oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. A igreja precisa voltar a orar. Leite acabou de encerrar uma campanha na direção de Deus, falando que o povo estava reunido, orando pelo apóstolo Pedro, que estava preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. A igreja orava.
Se a igreja se humilhar, se a igreja buscar, a igreja tem poder, a oração tem poder. Jesus quer buscar uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que adora. Precisamos voltar a orar, precisamos voltar a jejuar, precisamos voltar a buscar a palavra. Ontem eu compartilhei aquele, quem tem lá em social viu um vídeo que eu compartilhei, 2 velhinhos, casalzinho, indo para a igreja, contando os passos, e aquela frase me pegou de um jeito. Nós estamos desapercebidos, mas a geração do joelho no chão está indo embora. Cadê o povo que ora? Os velhinhos estão para serem matados. Vai descansar no Senhor. Nossa idade, o máximo aí é 100, não tá, Tiago? 100, 120, 130. Chega no máximo 100, 90. A geração da oração, irmão. A geração do ciclo de oração. A geração do povo que orava, que clamava, que jejuava. Do povo crente, cheio do Espírito Santo, pentecostal, que orava buscando batismo, que orava procurando os dons espirituais, que orava buscando cura, que orava para se encher do poder, para evangelizar e estar indo embora. E nós que estamos com saúde, com 30, com 20, com 40 anos, o que estamos fazendo? Nos ajuda, Jesus. Desperta a igreja. Jesus vem. As irmãs podem adorar o Senhor. Jesus vem. Enquanto as irmãs louvam, se você quiser adorar ao Senhor e aproveitar esse momento para glorificar o nome do Senhor, glorifique. Peça perdão a Deus pela sua preguiça, pela sua frieza espiritual. Peça avivamento. Ore no nome de Jesus. Quem quiser oração, pode vir aqui à frente. Venha em nome do Senhor Jesus. Agora, quem quer um poder do alto, vem à frente. Quem quer se despertar, vem à frente. Se não quiser vir no seu carro, mas abraça o teu irmão, abraça alguém. Deixa Deus te usar, deixa de timidez, deixa de vergonha. Igreja viva, levanta, ora e adora. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vai voltar, aleluia. Oh, Santo Deus, aviva a tua obra, Espírito Santo. Jesus, desperta a tua igreja. Papai, os tesouros da terra vão ficar. Não deixa o nosso coração se apegar às coisas dessa terra. Não deixa nossos corações ficar presos aos tesouros dessa terra. Mas que possamos continuar juntando tesouro no céu, buscando a tua presença. Papai, que possamos continuar perseverando em oração, sendo cheios do teu Espírito, sabendo que o Senhor vive, sabendo que o Senhor reina, sabendo que o Senhor irá voltar. Glória que há de vir. Aleluia. Jesus, nos desperta para amar, Eu não sou desperta para servir, para se desapegar dessa terra, para se desapegar dessas coisas terrenas. Tudo vai passar, mas a tua palavra não vai
não posso sair daqui sem fazer um apelo. Todos são crentes? Aleluia. Todos já aceitaram Jesus? Alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Se alguém quiser a oportunidade, deixe aquele que vive reinar sobre a sua vida, porque Ele vai vir te buscar. Se alguém quiser reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida, esta é a oportunidade. Vem aqui, deixa a timidez de lado, deixa a preocupação de lado, vamos falar, deixa falar. O que importa é servir a Cristo, viver com Ele, deixando Ele reinar, sabendo que Ele vai voltar. Se não houver ninguém, eu vou devolver o microfone a quem de direito e agradecer a minha oportunidade. Se você estiver querendo vir, venha. Se não quiser, deixe Deus trabalhar na sua vida. As portas estão abertas. Os braços de Cristo estão abertos. Ele te ama. Ele te ama. Deixe Jesus cuidar de você. Um dia Ele vem buscar eu e buscar você. No nome do Senhor Jesus, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a oportunidade do nosso irmão Tiago, nossa irmã Lisiana, aos pastores, aos obreiros, e peço que a igreja continue orando por mim, pela minha família, e continuemos orando uns pelos outros, no nome de Jesus. As palmas louvem e adorem ao Senhor. Oh, glória a Deus. Posso sentar um minutinho? A gente já vai encerrar. Quero somente agradecer, Diácono Samuel, Deus abençoe, que palavra maravilhosa. Irmã Leide, Deus abençoe.